Olá, meus irmãos, passando esse 25º domingo tempo comum para meditar do Santo Evangelho, Evangelho meditado do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, lá no seu capítulo 20, versículo 1 ao 16. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia, enviou-os para a sua vinha. Cerca da terceira hora saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram. À sexta hora saiu de novo, e igualmente pela nona hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: então ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Eram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual um denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual um denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: os últimos só trabalharam 1 hora, e desse-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: meu amigo, não te faça injustiça. Não contratastes comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vês com os maus olhos que eu seja bom? Pessoal, o evangelho de hoje é esclarecedor para nós. Tivemos na primeira leitura Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6 ao 9. Também na segunda leitura Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e depois 24 e 27. E esse magnífico evangelho. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é capaz de fecundar, gerar e produzir vida. São vida e espírito a palavra de Deus. O cristão é também convidado a palavra a ser fecundo, gerar e produzir vida. Em uma sociedade de tantas palavras vazias que tentam sufocar a palavra de Deus, a verdade, esta tem um profundo sentido de fecundidade e de vida. Da prisão, o testemunho do apóstolo São Paulo passa a motivar as pessoas ao seu redor, a ponto de quererem conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Na prisão, São Paulo também compreendeu que o importante não é o mensageiro, mas sim a mensagem. O importante não somos nós, é a nossa vida indicar a Nosso Senhor, por viver o Cristo em sua vida. Então São Paulo deseja unir-se a Ele pela morte, mas também ser útil à igreja. A parábola dos trabalhadores da vinha é o ensinamento sobre o seguimento de Jesus. Nos recorda o relato dos diaristas esperando para ser contratados, reflete bem a realidade da Galileia no tempo de Jesus. Então é preciso entender o contexto para não gerar um pretexto. Os trabalhadores diaristas são pessoas que perderam suas terras
e lutam para sustentar a família pelo trabalho eventual. E aqui nos coloca num ponto. Nós, pelo pecado original, perdemos a terra, perdemos esse domínio que passamos a antiga serpente. Mas Deus, como pedagogicamente faz tudo correto, então Ele prepara o antigo povo da antiga aliança, que são os trabalhadores mais antigos, na qual combinou um denário, a salvação de suas almas, aquele pagamento diário. Muito bem. E esses depois ficarão com inveja, porque os gentios, então no último tempo, na última hora, então receberão a mesma coisa que eles, que é a salvação de suas almas. Mas, sobretudo, o que diferencia a parábola é o tratamento dado aos últimos, que como clientes não habituais receberam o mesmo dos contratados da primeira hora. O gentio recebeu a mesma salvação dos judeus. Isso gerou insatisfação e até olho mau ou mal olhado. Seria uma resposta de Jesus à crítica que lhe era feita por se aproximar dos pecadores, os trabalhadores da última hora? O comportamento de Jesus tem como base a misericórdia. Misericórdia eu quero e não sacrifícios. A ideia de patrão que Jesus transmite é diferente dos padrões conhecidos da sua época. Jesus mostra que a acolhida aos excluídos, os pecadores, é fruto da gratuidade de Deus Pai, pois eles são seus preferidos, os humildes, os pequeninos, aqueles que fazem então a vontade de Deus Pai. A parábola era uma luz que iluminava as situações em que aquelas comunidades da igreja nascente estavam vivendo. Os trabalhadores da última hora eram, na comunidade, na igreja nascente, os pagãos que nela estavam ingressando, os gentios. Os de origem judaica, os mais antigos, tinham dificuldade de entender, porque os recém-chegados pagãos tinham na igreja os mesmos direitos que eles. O critério de Deus não é por ordem de chegada, mas pela abertura de coração. É dizer sim, aprender a amar e amar na prática. Para refletir no dia de hoje, então, a parábola mostra que trabalhar na vinha, primeiramente, é um dom, é uma graça, um presente, e como tal é igual para todos. Não há recompensas por precedência. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É a expressão do apelo à mudança, principalmente de mentalidade, provocada pela chegada do reino de Deus. Deus abençoe você, para que cheios do Espírito Santo, gerando vida, dizendo não ao aborto, dizer como o salmista no Salmo 145: o Senhor se aproxima dos que o invocam. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.